falamos nas aulas anteriores, né, o que seria aí uma dívida ativa? Será que a dívida ativa, o simples fato da Fazenda Pública inscrever o nome do sujeito em dívida ativa, já daria aí direito para que a Fazenda Pública executasse esse sujeito passivo, né, pessoal? Então, voltando um pouquinho lá atrás nas nossas aulas, né, nós vamos ter aí, né, na nossa cadeia tributária típica, né, que toda cobrança tributária ela decorre de uma lei. A lei vai prever hipótese de incidência, cujo cometimento do fato gerador faz nascer a obrigação tributária. E aí, para o fisco cobrar o crédito tributário proveniente dessa obrigação tributária, ele precisa fazer um procedimento administrativo que constitui o crédito tributário, que chamamos de lançamento, né? Então, segundo o Código Tributário Nacional, o lançamento tem uma natureza constitutiva. É através dele que o fisco constitui o crédito tributário. E aí, pessoal, nós vimos também que o fisco tem o prazo decadencial de 5 anos para fazer esse lançamento, para constituir esse crédito tributário. Após o lançamento, abre para o fisco o prazo prescricional de mais 5 anos, para ele executar esse crédito tributário judicialmente em uma ação de execução fiscal, caso o sujeito passivo não venha a pagar esse crédito tributário. Mas quais os passos, o caminho que o fisco deve seguir para ele ingressar aí com esse processo de execução fiscal? Bom, antes aí de um vencimento de um tributo, o sujeito passivo não pode ter o seu nome escrito na dívida ativa, é óbvio, né? Porque o livro lá de dívida ativa é para constar o nome das pessoas que estão em débito com a Fazenda Pública, que não pagaram as respectivas dívidas dentro aí do prazo de vencimento. Bom, passou o prazo de vencimento, a pessoa não pagou a dívida que ela tinha aí com o poder público, o seu nome vai ser levado aí para o rol dos devedores, né? Vai ser levado aí para o rol da dívida ativa. Pessoal, e aí qualquer dívida com fisco é inscrito na dívida ativa, seja uma dívida tributária ou seja uma dívida qualquer, uma dívida não tributária. E ambas as dívidas, tributária ou não, para serem executadas na justiça, vão seguir aí a Lei 6.830 de 1980, que a gente chama de LEF, que é a Lei de Execução Fiscal. Bom, então o fisco vai inscrever o nome dessa pessoa na dívida ativa. E aí, pessoal, lá na LEF, na Lei 6.830, fala o seguinte, que a partir do momento que o fisco inscreve o nome da pessoa na dívida ativa, fica suspenso o prazo prescricional por 180 dias. No entanto, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Porque tanto as dívidas tributárias quanto as não tributárias são inscritas na dívida ativa. E tanto as dívidas tributárias quanto não tributárias passam aí por um processo de execução que segue o rito da Lei 6.830, que fala que a partir do momento que o nome da pessoa é inscrito na dívida ativa, o prazo prescricional fica suspenso por 180 dias. No entanto, a Lei 6.830, a LEF, é uma lei ordinária e, como já vimos, o Código Tributário Nacional é uma lei que tem o status de lei complementar. A sua matéria tem o status de lei complementar. Então, para eu modificar qualquer coisa, né, para eu prever alguma norma geral em direito tributário, né, até seguindo aí o que está escrito lá no artigo 146 da Constituição, eu preciso de outra lei complementar. E por conta disso, entende-se que esse prazo prescricional, essa suspensão do prazo prescricional por 180 dias, aplica-se a dívidas inscritas não tributárias. Já para as dívidas tributárias, não há que se falar nessa suspensão de prazo prescricional por 180 dias. Por quê? Porque quem pode tratar de prescrição, de suspensão da prescrição, de exclusão do crédito tributário, de extinção do crédito tributário, ou seja, de matéria geral em direito tributário, é uma lei complementar, segundo o artigo 146 da Constituição. E a lei que trata disso hoje tem o status de lei complementar, que é o Código Tributário Nacional, e ele não prevê uma suspensão da prescrição dos créditos tributários. Então, essa suspensão de 180 dias prevista na LEF aplica-se apenas a lei, a tributo. Perdão, pessoal. Então,
voltando aqui, né? Essa suspensão de 180 dias prevista na Lei de Execução Fiscal, eu aplico apenas para dívidas que não são dívidas tributárias, ok? Para as dívidas tributárias eu não vou aplicar. Inscrever o nome do sujeito na dívida ativa, o prazo prescricional da Fazenda Pública continua correndo, aí esse prazo de 5 anos do lançamento para ele propor uma ação de execução fiscal, porque o sujeito não pagou o tributo. Bom, a partir do momento que foi inscrito o nome do sujeito na dívida ativa, né, o fisco, para ele ingressar com o processo de execução fiscal, ele extrai dessa dívida ativa uma certidão, que é a nossa CDA, a certidão de dívida ativa, que é um título executivo extrajudicial. Através dele, o fisco vai propor aí uma ação de execução fiscal, onde o sujeito vai ser citado para pagar em 5 dias, sob pena de penhora. Então, a certidão de dívida ativa nada mais é aí do que uma certidão extraída desse livro de dívida ativa. Pessoal, bom, e o que seria uma certidão positiva de dívida ativa e uma certidão negativa de dívida ativa? Bom, se o sujeito passivo não deve nada para a Fazenda Pública, ele pode requerer aí uma CND, uma certidão negativa de dívida ativa, que vai comprovar aí para qualquer fim de direito que ele não deve nada para aquela determinada Fazenda Pública. E essas certidões negativas de dívida, pessoal, são muito interessantes, principalmente para as empresas que vão participar de processos licitatórios, né? Eles precisam comprovar para participar do processo licitatório com aquela Fazenda Pública que eles não devem nenhum tributo para aquela Fazenda Pública. Então eles vão requerer uma certidão negativa de dívida. Uma vez requerida, a Fazenda Pública tem um prazo de 10 dias para fornecer essa certidão negativa. Pessoal, hoje, diante da informática, a nível federal e a nível estadual, não se tem muito problema com essa requisição, né, de certidão negativa de débito, certidão negativa de dívida, porque a gente consegue isso pelos meios eletrônicos. Se você entrar lá no site da Receita Federal, basta bater o seu CPF lá que você obtém na hora a certidão negativa de débito. Se você entrar no site da Receita Estadual, na hora você consegue a certidão negativa de débito. E a maioria dos municípios aí que já tem um site, um sistema informatizado, você consegue na hora. Bom, se não conseguir, a Fazenda Pública vai ter um prazo aí de 10 dias para te fornecer, né? Se não te fornecer e você precisa de participar de um processo de licitação, sua empresa precisa participar, é só demonstrar que foi pedido, né, que foi protocolado e pedido e que ainda não foi fornecido, e aí você vai participar normalmente, mas resguardando aí a responsabilidade. Caso essa certidão venha depois uma certidão positiva, aí você vai perder esse processo de licitação, você vai perder aí aquilo que você contratou. E uma certidão positiva com efeito de negativa, pessoal, nada mais é quando acontece a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, olha só, você deve um tributo, tá? Mas, no entanto, por alguma daquelas causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como moratória, parcelamento, garantia do juízo no processo judicial, então você tem direito a uma certidão que vai falar que você deve sim, mas ela tem um efeito de negativa para você exercer quaisquer direito que você poderia exercer com uma certidão negativa em mãos. Pessoal, mas olha só, a certidão de dívida ativa, o nosso título executivo extrajudicial, tem presunção de certeza e liquidez, ainda que se tenha que calcular juros aí devido à data de vencimento, isso não tira a liquidez da certidão de dívida ativa. Bom, ela tem uma presunção absoluta, né, de que está certa e líquida? Não, é uma presunção relativa, cabendo ao sujeito passivo provar aí que essa certidão de dívida ativa está incorreta. Bom, segundo o Código Tributário Nacional e a Lei de Execução Fiscal, ela traz requisitos para certidão de dívida ativa, requisitos aí, portanto, que devem ser preenchidos na inscrição da dívida ativa, sob pena dessa CDA, certidão de dívida ativa, ser considerada nula. Que requisitos são esses? O que deve constar aí na dívida ativa e na certidão da dívida ativa? Nome do devedor e os corresponsáveis, se houver. Então, se
fulano de tal é o sujeito passivo do meu débito tributário, é ele que a Fazenda Pública vai executar, então o nome dele deve constar na CDA. Se ele tem uma responsabilidade solidária aí com outro corresponsável, para que esse corresponsável seja executado, o nome dele também tem que constar na CDA. Sempre que possível, o domicílio do devedor. Então, o domicílio não é obrigatório constar na CDA. O Código Tributário fala sempre que possível deve constar o domicílio do devedor. Quantia devida, né? Quanto aquele sujeito está devendo de tributo e a fórmula do cálculo de juros. O sujeito deve R$1.000 e R$200 de juro, mas como foi calculado esses juros? Qual a porcentagem, né? Os juros também tem que estar previsto em lei, né? Aquele fisco utilizou-se qual lei para cobrar esses juros, né? Lembrando que se não tendo a lei, os juros aí no máximo até de 1% ao mês. A data de inscrição, quando que aquele crédito tributário, ou por outro lado, aquela dívida foi tributária, foi inscrita na dívida ativa, qual a data da sua inscrição? Se for o caso, se aquele débito tributário, né, ele não decorreu de um lançamento normal, mas ele decorreu de um lançamento que veio de um processo administrativo fiscal, qual o número desse processo, se for o caso, né? E origem e natureza do crédito, né? Qual a origem daquele crédito? Qual o fato gerador daquele crédito, né? Qual a natureza daquele tributo, né? É um imposto, é uma taxa, é um IPVA, é um IPTU? Qual o fato gerador? Propriedade de veículo automotor, propriedade daquele imóvel? Então, esses requisitos devem constar aí na dívida ativa e, consequentemente, na certidão de dívida ativa, sob pena de nulidade. Lembrando que, uma vez que o fisco propõe o processo de execução fiscal, com base nesse título executivo extrajudicial, que é a certidão de dívida ativa, essa certidão de dívida ativa ela pode ser substituída, ela pode ser corrigida por erro formal, pela falta desses requisitos, até a decisão de primeiro grau, né? Lembrando que se o sujeito passivo já foi citado, para ele responder em relação àquilo que foi modificado na CDA, o prazo dele voltará a correr. Nós ainda, pessoal, temos uma súmula aí do STJ dizendo o seguinte, que se o erro foi em relação às partes, eu não posso substituir a CDA para trocar aí as partes daquele processo, para trocar o meu sujeito passivo. Aí, neste caso, eu deveria encerrar aquele processo, pedir a extinção daquele processo e, com base numa outra certidão de dívida ativa, eu instaurar um outro processo, né? Muitas vezes aí o fisco vai ter problema por conta desse prazo prescricional. Se já teve a prescrição desse prazo, aí para ele propor essa ação de execução fiscal, ele trocando esse sujeito passivo, aí pode ser que ele não possa propor aí uma nova ação em relação a outra pessoa por decurso aí do prazo prescricional. Bom, pessoal, e a responsabilidade do servidor público pela expedição de uma certidão negativa de débito? O Código Tributário fala em seu artigo 208, se houve erro contra a Fazenda Pública na expedição de uma certidão negativa de débito pelo servidor público, foi comprovado dolo ou fraude, atrai para esse servidor a responsabilidade em relação ao pagamento do próprio tributo e dos juros ocasionados aí pelo não pagamento do tributo na data que deveria ser pago e aí pelo erro que levou a essa cobrança desses juros.